Olá, meus irmãos, Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus irmãos, aqui a gente está vendo a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, ou festa da colheita, é uma das festas do povo judeu. E aqui a gente está vendo a vinda do Espírito Santo, batizando os apóstolos, cumprindo a ordem que Jesus deu, permanecer em Jerusalém até que todos sejam revestidos de poder. E aí, meus irmãos, poder não são questões sobrenaturais, poder de entendimento, poder de pregar a palavra, né? Então, é o que Paulo fez, pregou a palavra que eles converteram mais de 3.000 almas. Meus irmãos, aqui, nesse momento aqui, depois da língua de fogo, todos começaram a falar em línguas. Não foram línguas estranhas, não. Foram línguas de outras pessoas. Por exemplo, eu sou grego e estou ouvindo Pedro falar em hebraico e entender o que ele está falando. Ou seja, Pedro estava falando comigo em grego e ele não falava grego. Isso é dom do Espírito Santo. Não tem línguas estranhas, não. Língua desconhecida. Eram todas línguas conhecidas. Se vocês atentarem mais à frente aí cita as nacionalidades das línguas que estavam aí. São 16 nacionalidades presentes aqui, 16 línguas diferentes presentes aqui. E interessante falar que todos foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo, não é batizados do Espírito Santo, não. E aí a gente coloca qual foi a condição para que o Espírito Santo viesse. Jesus foi. E aí a gente coloca a seguinte questão: quem batiza você no Espírito Santo? Quem nos batiza no Espírito Santo não é batismo do Espírito Santo, é no Espírito Santo. Quem batiza-nos no Espírito Santo é Jesus Cristo, diante da nossa aceitação da graça salvadora, aceitação do Evangelho. E para assentar isso, que é um entendimento claro, e Paulo explica isso magistralmente, Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, e aí com letra minúscula, vive. Meus irmãos, a gente o Espírito Santo como diz, não entra e não sai, não é nada disso. O Espírito Santo está sempre conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus está conosco. Uma vez que nós aceitamos a graça salvadora, e uma vez que a gente é convertido e aceita a fé no Cristo, o Cristo nos batiza no Espírito Santo. O Espírito Santo não dá espetáculo. Tem muito, eu não quero entrar muito nessas questões, mas ele não dá espetáculo. Ele nos capacita com dons. E os dons são para servir ao próximo. Nós somos templo do Espírito Santo, portanto somos igreja. É preciso entender isso, para a gente esclarecer. Não foram línguas estranhas, foi o ouvir de línguas estrangeiras, mas não estranhas. Certo? E quem nos batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo. Isso está dito lá em Atos, está dito na carta aos Romanos. E outra coisa, meus irmãos, Pentecostes, aquele momento já aconteceu, não vai acontecer novamente, não vai voltar a língua de fogo, coisa nenhuma aqui. Isso é um outro entendimento errado. O que está lá já aconteceu e havia um propósito para isso.
Por que foi justamente no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa? Por que foi? Porque estavam todos reunidos ali e existiam ali pessoas de várias nacionalidades, vários locais. Isso tinha um propósito para o Evangelho e a palavra de Jesus Cristo ficar conhecida. Isso foi um plano de Deus. O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi e nos deixou o Consolador. E deixou-nos o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos convence da justiça e do juízo e do pecado. Mas uma vez selados, Jesus Cristo nos batiza no Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos dando plena capacidade para entendimento da mensagem.